O ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, encaminhou ao STF a interpelação feita contra o governador Romeu Zema por declarações sobre os acontecimentos de 8 de janeiro. A tentativa de punir o governador de Minas foi articulada pelos deputados do PT, Zeca Dirceu e Reginaldo Lopes, irritados com a entrevista concedida à revista Veja por Zema. Ele declarou, por exemplo, que, abre aspas, as autoridades trabalharam para que os ataques ocorressem e que as ações terroristas eram desejadas para que se pudessem, como vítimas, obter supostos ganhos com a sociedade brasileira e a comunidade internacional, fecha aspas, palavras então de Romeu Zema, a uma entrevista concedida à revista Veja. Os deputados alegam que o governador mineiro cometeu crime de injúria por não ter provas do que afirmou. Que situação, Silvio Navarro, governador então mineiro Romeu Zema, concedeu uma entrevista à revista Veja, dando sua opinião em relação aos atos de 8 de janeiro e agora vai ter que prestar contas à justiça, pelo menos esse é o desejo aí dos deputados do PT. Veja, Paula, o que o Zeca Dirceu e o Reginaldo Lopes estão dizendo, conforme você mesmo narrou, é que as afirmações do governador, que ele não tem prova de que autoridades teriam, autoridades que foram alertadas, mais de 40 órgãos, a ABIN e outros órgãos do governo federal foram alertadas do risco de depredação e violência no 8 de janeiro. Então ele está dizendo que não tem provas. Qual é a melhor forma de se apurar essa situação e esse episódio do 8 de janeiro e tudo o que se sucedeu, conforme as capas aqui da Revista Oeste, assinadas pelo Augusto Nunes e pelo Christian Costa, mostraram, os esquecidos da Papuda e da Colmeia? Qual é a melhor forma de se apurar tudo isso? Com uma CPI, com uma CPMI no Congresso. Agora eu pergunto, por que o Zeca Dirceu, então, que está dizendo que o governador de Minas não tem provas, é o grande articulador, neste momento, da retirada de assinaturas da CPI? Fica uma dúvida no ar, né? Qual é a intenção dele? Veja, o Zeca Dirceu já está fazendo campanha contra o Zema, assim como o Reginaldo Lopes, que é do estado dele. Para eles, crime é simplesmente não ter feito L. Crime, para ele, é não ser lulista, não apoiar o PT. Mas, repito, vamos para a CPI, quero ver tudo ser devidamente esclarecido. Quem cometeu determinado crime, que seja punido no rigor da lei, a letra da lei. Mas e todas as outras pessoas que estão há 60 dias trancafiadas numa cela, algumas sem saber por que estão lá e tiveram a vida estraçalhada, e pode ter certeza que toda essa situação vai passar no Brasil. Mas talvez essas imagens, esse período, nunca mais passe para essas pessoas que estão injustamente presas. Ana, eu vou ler mais uma vez aqui um trechinho da entrevista concedida pelo governador Romeu Zema à revista Veja. Ele diz o seguinte, abre aspas, né? As autoridades trabalharam para que os ataques ocorressem e as ações terroristas eram desejadas para que se pudessem, como vítimas, obter supostos ganhos com a sociedade brasileira e a comunidade internacional, fecha aspas. Como bem lembrou aqui o Silvio Navarro, a instalação de uma CPMI pode trazer várias respostas a perguntas que a gente tem feito aí nos últimos 2 meses, né? Pois é, Paula, e curiosamente, aqui nos Estados Unidos, estamos vivendo o desfecho do 6 de janeiro, que a gente pode comparar, de uma certa forma e até um certo ponto, com o 8 de janeiro no Brasil. A invasão do Capitólio aqui, a invasão, tem que ser com aspas, porque agora a verdade está vindo à tona depois de 2 anos, durante 2 anos, e eu acredito que isso seja exatamente esse manual vai ser seguido no Brasil durante muito tempo. As imagens vão ficar proibidas, né, de ver. Agora estamos vendo as imagens que o Tucker Carlson conseguiu aqui nos Estados Unidos, mais de 40 mil horas, Paula, de imagens. E esse personagem aí que estamos vendo, um veterano de guerra, ele está preso até hoje, foi condenado a 4 anos de prisão por terrorismo. E onde estão vendo terrorismo aí? Ele está sendo acompanhado por policiais para visitar ali. Não, vem por aqui, não vem por ali, vai por ali. A um certo momento, tem 9 policiais em volta dele. Quando ele adentrou aí, né, a sala ao Senado, ele fez uma oração agradecendo os policiais
que conduziram a turma dele toda até ali. Isso tudo, Paula, por que eu estou trazendo? Porque isso tudo foi escondido durante 2 anos aqui nos Estados Unidos. Várias pessoas foram presas da mesma maneira que no Brasil estamos vendo esses inocentes sendo presos. Imagens foram proibidas, essas imagens estão escondidas há 2 anos. Por que não querem liberar as imagens de Brasília? Por que não querem a CPMI? A narrativa de insurreição, de golpe, de vandalismo, de crime. Claro que nós queremos os vândalos presos, mas que todos são 900 criminosos, 900 terroristas, golpe de Estado sem armas, como disse o doutor Ives Gandra Martins. Então, eu trouxe essa comparação, Paula, porque nós não podemos deixar que aconteça o mesmo no Brasil. 2 anos de silêncio, a imprensa empurrando uma narrativa de insurreição, de terrorismo. Para você ter uma ideia, Paula, a vice-presidente Kamala Harris chegou a comparar o 6 de janeiro com o 11 de setembro e com a guerra civil aqui nos Estados Unidos, que matou mais de 600 mil americanos. Ou seja, a história americana está aí sobre o 6 de janeiro para a gente aprender. Nós não podemos deixar que isso suma do radar, não podemos deixar de fazer pressão para que essa CPMI aconteça, para que as imagens do 8 de janeiro elas venham a público e nós conseguimos apontar exatamente os vândalos, se tinham infiltrados ou não, porque nessas imagens do 6 de janeiro no Capitólio, há pessoas ali, vamos invadir, gritando, vamos invadir o Capitólio, e que não foram indiciadas até hoje como Ray Epps. Então, a história está aí, Paula. Vamos aprender com o que aconteceu aqui nos Estados Unidos e não deixar que esse silêncio perdure por tanto tempo no Brasil. 2 anos, 2 anos, e tem gente presa até hoje. Coronel Gerson. Não tem como estabelecer esse paralelismo que a Ana muito bem fez, e nós temos o contexto político disso. O que mudou ou o que oportunizou que essas imagens fossem colocadas agora na Fox News pelo Tucker Carlson foi exatamente a mudança ocorrida nas eleições de meio de mandato aqui nos Estados Unidos, em que o Partido Republicano retomou a maioria na House ou na Câmara dos Deputados e oportunizou que esse assunto fosse investigado de uma maneira mais clara, ou mais justa, ou mais, vamos dizer assim, sem a exploração midiática que vinha sendo feita. Eu me lembro, por exemplo, que em todo o mundo se fala de 5 mortos no dia 6 de janeiro, né? E veja que contrassenso quando se compara aí com a Guerra Civil, né? A Guerra da Secessão, ou mesmo com 11 de setembro, mas eu vou dizer assim, essa falta de escrúpulos, né? De instrumentalizar um evento como aquele, até mesmo no número de mortos, a gente percebe que houve uma orquestração pela mídia, porque não houve esse número de mortos. Quando nós percebemos, por exemplo, que houve uma manifestante que recebeu um tiro dentro do Capitólio, essa manifestante, até hoje não se sabe as circunstâncias, porque as imagens estavam vedadas ao público, e agora nós poderemos saber. Muitas coisas vão aflorar. Essa mudança aconteceu também no Brasil, e essa é a diferença. Por que eu digo que essa mudança aconteceu 2 anos antes que aqui nos Estados Unidos? Porque quem venceu a eleição de 2022 no Brasil não foi o PT. Por incrível que pareça, embora essa narrativa predomine, o PT não venceu a eleição parlamentar. Pelo contrário, a frente de esquerda mingou. E hoje nós temos, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, pessoas colocadas pelo próprio eleitor para os representar. Esses parlamentares que representam, tanto no Senado quanto na Câmara, hoje estão em número suficiente para assinar uma CPMI, por exemplo. Então, nós não temos que esperar 2 anos. Nós temos a possibilidade, sim, de termos acesso a essas imagens, esclarecermos quem foram os criminosos que depredaram, que tornaram
aquele dia, que poderia ser uma manifestação como qualquer outra que já vinha ocorrendo nos últimos 70 dias, e por que houve aquela migração? Então, quando nós sabemos que o governador Zema fez essas declarações, ele declarou aquilo que todos estão desconfiados. Nós temos, por exemplo, um documento que o presidente Lula assinou no próprio dia 8, um documento muito bem elaborado. Como pode, em poucas horas, esse documento já estar de posse, onde ele declara uma intervenção federal no Distrito Federal? É claro que isso já foi preparado antes. Então, o que o Zema coloca, é óbvio, é que houve, sim, uma antecipação do que poderia acontecer pelos órgãos de inteligência, providências não foram tomadas, e pior, providências foram tomadas, como o próprio documento, com antecipação para exploração política do evento. Então, há paralelos com a situação aqui nos Estados Unidos, mas eu tenho uma expectativa muito grande que nós poderemos separar o joio do trigo, separar os infiltrados, separar inclusive aqueles, talvez, que estavam já nos acampamentos, já fomentando esse tipo de manifestação, que foge completamente ao perfil do que nós observamos durante todo o período ali depois das eleições, e também poderemos descobrir se houve, sim, a participação ou a negligência de pessoas que poderiam ter evitado aquela tragédia. Augusto, como é que você avalia essa tentativa dos deputados do PT em querer punir o governador mineiro Romeu Zema pelo que ele disse na entrevista? É a censura prévia, eles querem. Você não pode dar nenhuma declaração que os desagrade. O Brasil se livrou do Zé Dirceu, né? Aparentemente. Aí vem o Zeca Dirceu, ele deixou o filho para nos perturbar. O filho, pelo visto, está condenado a repetir a trajetória do pai, vai perder todas as batalhas, aí, né? Comandante Dirceu, guerreiro do povo brasileiro, todas as batalhas em que se meteu. Vamos lá, eles querem investigar uma entrevista, declarações que traduzem suspeitas de milhões de brasileiros, aí, pelo menos quem tem mais de 5 neurônios na cabeça. Eu subscrevo tudo que disseram o Silvio, a Ana, o Coronel Gerson, e acrescento o seguinte, muito simples, eles estão alegando que o governador cometeu crime de injúria, então tem que ter uma vítima. A vítima seria, vamos ver aqui, o que ele chama de as autoridades. Porque quais são as frases que incomodaram os dois deputados? Deixa eu achar aqui. É aqui, né? As autoridades trabalharam... As autoridades, queria repetir aqui. As autoridades trabalharam para que os ataques ocorressem e que as ações terroristas eram desejadas para que se pudesse, como vítimas, obter supostos ganhos com a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Além de mal redigido, isso aqui é uma mentira. Que se apresentem as autoridades que se consideraram ofendidas, melhor, injuriadas. Quais são? Presidente da República, ministro da Justiça, os deputados se consideram injuriados, por quê? Eles não entendem nada. Crime de injúria, que aliás é um crime contra a honra. Meu Deus, eles podem provar coisa muito mais grave com a exibição das imagens. Como lembrou muito bem aqui o Silvio Navarro, cadê aquele cara do relógio? O relógio histórico que foi destruído, o sujeito olha para a câmera, ele tenta jogar, depois de olhar bastante, ele tenta destruir a câmera, sem muita... A câmera... A camiseta do Bolsonaro? Sem muita... eu estava com a camiseta do Bolsonaro, sem muito esforço, aí ele vai embora, cadê? Ele está preso? Estão presos seguramente... Está preso, tá. Ele está preso ao lado de inocentes. Por que não se sabe o nome dele? Divulga o nome dele, esclarece qual é a filiação partidária dele, não acredito que seja a que está denunciada na camiseta. Tá? Ninguém faz isso, ninguém é bobo. Tá? Nem o autor do atentado contra o Bolsonaro seria tão idiota a ponto de fazer isso aí. Você se exibe para a câmera e depois tenta destruir. O PT é muito ruim de disfarce, né? Então é mais fácil suspeitar
de outra filiação. Outra filiação deve ter o autor desse atentado filmado. Agora não se pode ver o vídeo. Nenhum vídeo é exibido, é tudo segredo. Por quê? O Brasil não tem o direito de conhecer os bandidos? É que não há nenhum interesse em separar culpados e inocentes, que é uma maneira de você culpar quem? Ao fim e ao cabo. Bolsonaro. Foi tudo Bolsonaro, porque o sonho do governo e do Poder Judiciário é impedir que o Bolsonaro prossiga na vida política. Simples assim também.